A paz do Senhor para a igreja. Muito obrigado à equipe de louvores. Graças a Deus que nos tem concedido essa oportunidade de estarmos novamente na casa do Senhor. Glória a Jesus. Provavelmente, a gente no final, eu devo pedir à equipe de louvor o hino 515, a última estrofe, tá? Vocês o louvarem aqui com a gente. Os hinos tudo direcionados segundo a lição de hoje. Nós temos, a igreja pode se assentar. Nós temos uma lição de grande importância para a gente tratar nessa manhã. E gostaríamos de estar junto com os irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Que todos sejam muito bem-vindos nessa manhã e que Deus esteja falando no coração dos irmãos, aos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus venha abençoar os nossos corações na manhã desse dia e que nós possamos juntos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Nosso período é um período um tanto pequeno, né, mas é o suficiente para que nós possamos pontuar algumas coisas com relação à palavra de Deus. Curve sua cabeça, nós iremos fazer uma rápida oração e nós estaremos pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos a Ti, meu Senhor, na manhã desse dia, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Queira, Senhor, nessa manhã, iluminar nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e ter a revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Abençoe também o coração dos nossos irmãos, unge os ouvidos, coração, mente, para que nós possamos, nessa manhã, sermos guiados e orientados pelo Teu Espírito Santo. Assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos na manhã desse dia a nossa segunda lição, que se trata do livro de Mateus. Mateus, conforme nós já tivemos estudando, era um publicano, tinha também por nome Levi, e ele veio registrando todas as coisas segundo a palavra de Deus e demonstrando isso para um público cristão judeu, confirmando assim que Cristo era o Messias. E nós, na sequência, agora nós estamos no capítulo 3 e 4 de São Mateus, onde nós iremos tratar de uma maneira, não dá para entrar tanto em profundidade, mas de uma maneira um pouco superficial, mas eu acredito que o suficiente para que nós possamos compreender um pouco da palavra de Deus e meditarmos junto, que vai tratar no capítulo 3 sobre o batismo e o capítulo 4 sobre a tentação e também a consequência ou a sequência da atividade de Jesus aqui na terra, da missão dele aqui na terra. Gostaria de iniciar a nossa aula com uma pergunta interessante, que muitas das vezes quando nós estamos com um novo convertido, e ele tem isso em mente, o porquê batizar? Por que isso começou e como isso começou? E quem começou isso? Nós começamos a observar, meus amados irmãos, que tudo que Deus quer fazer, Ele orienta os seus servos. Conforme já foi mencionado na aula passada, o nascimento de Jesus Cristo, ele também tem uma relação com João Batista. Porque o nascimento de Jesus, ele veio para nos trazer uma esperança de salvação, mas os corações precisavam estar preparados para isso. E o povo
sabia e aguardava essa promessa, mas o coração do povo precisava estar preparado. E nós começamos a ver, através da palavra de Deus, uma coisa maravilhosa, que a gente começa a observar. O livro de João, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: eu não conhecia, estava falando de Jesus, João falando de Jesus, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então nós começamos a observar que João registra aqui que Deus mandou ele batizar. Não foi simplesmente uma coisa que a igreja coloca, uma novidade ou uma moda, mas é um mandamento de Deus. Aqui nós vemos o mandamento da parte de Deus dado a João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e também dá uma revelação para João. E ele diz que vai descer o Espírito Santo, e sobre aquele que pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Cordeiro de Deus. E nós começamos a reparar que a vida de um homem espiritual, ele tem uma comunicação com Deus. E agora João, obediente àquela ordenança de Deus, ele agora parte para o deserto e começa a pregar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Com certeza, nós pressentimos isso, que João já sentia que a época da manifestação de Cristo estava próxima. E a revelação de Deus para a vida de João, isso impulsionou mais ele. E diz a palavra de Deus que agora João, ele é impulsionado aí para os desertos. Interessante, nós começamos a observar que ele não vai para os templos, ele não vai para as multidões, mas Deus parece que trabalha em determinados momentos de uma forma diferente da nossa lógica e do que nós pensamos. E João começa a pregar no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com aquela revelação e com aquela ordem de Deus, João faz uma pregação e começa uma pregação com bastante veemência. E essa pregação começa a atrair uma multidão. O interessante, nós observamos que quando você está na direção de Deus, esteja você aonde estiver, a sua pregação ela tem uma eficácia. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas antes ela vai produzir o efeito que agrada a Deus. E nós vemos aqui que agora Jesus ele se aproxima. E Jesus, um homem sem pecado, e ele se aproxima agora de João, e João olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia, ela nos revela que João não o conhecia, mas não o conhecia ele como um homem revelado, mas ele teve a revelação de Deus, que sobre aquele que ia descer o Espírito Santo e nele repousar, esse seria o Cristo. Mas, acredito eu, segundo a palavra de Deus nos dá a entender, aquelas intimidades de Maria com Isabel, o salto de João dentro do ventre de Isabel, quando ouviu a saudação que o Messias viria. Acredito eu que João já tinha uma tendência a indicar que ele era o Cristo. Mas Deus ainda põe um sinal para ele. Aquele que você vê descer, o Espírito Santo, e sobre ele repousar. Não só descer, ele vai descer e ele vai repousar sobre ele. Esse é o Cordeiro de Deus.
E agora João, ele está pronto nas suas atividades de batismo e de pregação. E Jesus agora vem da Galileia e se aproxima das beiras do Rio Jordão. E João, que já estava pregando, já estava batizando, de repente vê o Senhor Jesus. Com certeza, irmãos, o coração de João disparou. Isso é normal. Quando você vê as coisas de Deus se fechando e se encaixando, o homem que está ligado nas coisas de Deus, ele percebe que as coisas de Deus estão acontecendo ou para acontecer. Conforme foi dito na pregação de domingo, Ló, quando viu os homens se aproximando, sem se identificar, mas ele percebeu que eram os anjos de Deus. Abraão, da mesma forma, quando viu aqueles homens que iam destruir Sodoma e Gomorra, ele também percebeu, quem está ligado em Deus percebe as coisas de Deus. Louvado seja Deus. E João aqui agora diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus agora pede a João para também se batizar. E aqui fica uma pergunta que muitos fazem. Por que Jesus batizar? Um homem sem pecado. Mas nós precisamos entender que ele é o primogênito de tudo e em tudo. Em todo lugar onde nós passamos, Jesus já passou. Tudo o que nós sofremos, Jesus já sofreu. E não era diferente nesse momento ele se identificar também com a humanidade. Ele precisava também passar nesse caminho, não por causa de pecado, porque não tinha pecado, mas porque ele é o caminho para a humanidade passar também. Ele tinha que abrir essa porta, ele tinha que ser o cabeça, está encabeçado como um líder. Então ele se identifica. Colossenses 1:15 diz que ele é o primogênito de todas as coisas. E ele sabia disso. E não podia estar fora desse evento importante chamado batismo. O batismo é uma demonstração de entrega nossa para com Deus. Uma demonstração que nós morremos para o mundo e não queremos mais aquela vida que vivíamos no mundo. Uma demonstração de que agora nós somos e queremos ser uma nova criatura. É uma demonstração de uma vida nova com Deus. Uma demonstração que nós queremos pertencer a Deus. E que a obra de Deus nós queremos que seja concluída em nossas vidas. Isso para nós. E Jesus Cristo agora chega diante de João. E João, mas sou eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Mas Jesus diz assim, João, deixa para que se cumpra toda a justiça. Repare bem, os irmãos, que a palavra que Jesus disse foi toda a justiça. Nós vemos que ao aceitarmos Jesus, nós estamos salvos. Nós fomos justificados por Deus. Mas eu quero dizer para você que quando nós entramos nesse processo de obediência ao mandamento de Deus, Deus tem algo melhor para nós. Muito melhor. E que nós muitas das vezes ainda nem imaginamos. Quando nós aceitamos a fé, às vezes nós não conseguíamos ainda entender o plano de Deus para nossas vidas. E depois começamos a entender que tem muito mais coisas
além daquilo que nós pensamos lá no início da nossa fé. E com o batismo, eu quero dizer para os irmãos que também é a mesma coisa. É uma entrega pública, uma revelação pública de que você quer mais de Deus na sua vida. E nós vemos aqui que Jesus dá esse exemplo para nós. Ele tinha com ele, mas ele queria nos mostrar como nós deveríamos ser. Nós vemos, no caso do ladrão da cruz, ele não teve tempo para isso. Mas a justificação dele é feita, ele não teve o período de melhora. O batismo é de Jesus, mas isso é reflexo para nós. Nós temos que entender que nós vamos também entrar na tentação. Jesus, ele venceu conforme cantamos aqui, mas ele deseja que nós também vencemos, porque ele é o cabeça, ele é o primogênito de todas as coisas. E nós começamos a compreender que todas essas coisas ele passou para nos dar o exemplo, embora para ele, o caso do batismo, não seria nem necessário. E nós vemos que nós, fazendo uma exemplificação, nós, quando nascemos, nós somos identificados com um documento. Hoje já é a carteira de identidade, até se você quiser. Mas se eu precisar ir para um outro país, eu preciso desse documento meu e gerar um segundo documento chamado um passaporte. Vocês reparem bem que um documento depende do outro. Eu posso entrar em um outro país, até mesmo sem um passaporte. Mas eu vou estar de uma maneira um pouco ilegal. Existe um caminho e uma forma correta e legal para que eu entre nesse país. Se eu tiver a minha identidade, depois lá dentro, com alguns esforços, eu posso até me legalizar lá dentro. Mas, pela lei humana, eu tenho que pegar os meus documentos de identidade, ir até um órgão competente e fazer um documento legal para que eu entre de uma forma legal no outro país. Fazendo uma comparação meio grotesca. Nós aceitamos a Jesus e já fomos identificados. Mas Deus quer algo melhor para nós, como eu disse. E esse algo melhor seria como se fosse um passaporte para você ir para a glória, como se fosse. Ou seja, agora Deus quer trabalhar dentro de mim e dentro de você para deixar você em condições de ir para aquele outro país que é as mansões celestiais. E quando nós aceitamos passar pelas águas, nós estamos dando legalidade a Deus de trabalhar um processo que também se chama santificação em nossas vidas, porque ele disse assim: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. Então eu preciso me acertar. E quando eu desço as águas, eu me batizo, eu estou dando essa legalidade para Deus trabalhar na minha vida e me moldar segundo os padrões daquele lugar aonde Ele está e como Ele é. Louvado seja Deus. E Jesus abre esse caminho para nós, nos fazendo entender a necessidade de Deus começar um trabalho mais profundo em nossas vidas. E naqueles momentos,
em que João está batizando, a Bíblia nos revela que aparece uma multidão querendo se batizar, aparece fariseus, aparece publicanos, aparece uma série de pessoas. E eles dizem, e o que nós vamos fazer? E João fala assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, se preparem, porque algo maior e melhor está por vir. E eles parece que ficam assim meio que perdidos, falam, mas o que nós vamos fazer? E João fala assim, olha, quem tem 2 vestes dá uma para quem precisa, e quem tem alimento também dá para aquele que precisa, e de repente começa a chegar os publicanos, e nós, o que vamos fazer? Olha, vocês cobram só o que está ordenado. E para os soldados, falou, e nós? Falou assim, olha, vocês não oprimam a ninguém, e se contenta com o salário de vocês. Mas nós começamos a reparar que parece que tem algo assim no batismo de João que está bastante ligado com a lei. Mas agora nós começamos a ver que o reino de Deus, Jesus vem trazendo isso daí. E Jesus entra também nesse sistema do batismo de João, conforme a lei, porque eu dou o meu alimento, eu dou a minha roupa, eu estou arrependido, mas parece que ainda faltou alguma coisa. Eu dei, eu obedeci, mas parece que está faltando alguma coisa. E é isso que a gente vai falar. Porque o reino de Deus, quando Jesus veio e ele se estabeleceu aqui na terra e foi consumado na cruz do Calvário, aí as coisas começaram a mudar. Aí o sentido das coisas começaram a mudar. Mas por que começaram a mudar? Porque Jesus, lá no capítulo 28 e 19 de Mateus, ele diz, agora que todo o poder é me dado, e de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E me parece que essa informação aos apóstolos, ela entrou na mente dele com muita facilidade, e nós vemos agora lá em Atos capítulo 19, Paulo quando encontra aqueles irmãos em Éfeso, e fala assim, vocês conhecem sobre o Espírito Santo? Nós nem sabemos que tem essa coisa. E Paulo fala assim, mas em que vocês são batizados? No batismo de João. Aí Paulo dá umas instruções para ele, e a Bíblia revela em Atos 19 que Paulo batizou eles em nome agora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e orou por eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Isso significa que agora o batismo que nós hoje proclamamos é um batismo que nós arrependemos dos nossos pecados. Preste bem atenção, Jesus não derrubou a lei, não derrubou o batismo de João, mas o arrependimento ainda é um fator essencial para isso. Mas agora a sua fé na obra consumada, na cruz do Calvário, mais a graça de Deus, ela agora te enche, te enxerta e te faz crescer em Cristo Jesus. Vou dar um outro exemplo bem assim. É como se o batismo de João fosse uma massa de bolo.
que ainda está crua. E você vai no aniversário e apresenta a massa para a pessoa. E a pessoa vai dizer, está cheirosa, está bonita, mas está crua. Como é que eu vou fazer? Agora, quando Jesus dá a ordem dele lá em Mateus 28 e 19, parece que agora a massa foi no fogo, foi assada, foi recheada e foi confeitada. Foi completada. E nós começamos a ver que nesse complemento, as bênçãos e as riquezas do Calvário, elas agora começam a tomar conta da nossa vida, que nós demos essa legalidade para Deus. Através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, olha como é que a gente vai ficando confeitado. Olha como que nós vamos ficando adornados. Começa a aparecer alguns talentos espirituais na igreja, e nós começamos a ver que a igreja vai ficando colorida. E Jesus quis dar esse exemplo para nós, que nós devemos andar e entrar por esse caminho, em obediência à palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. Nós às vezes não entendemos, mas Ele tem sempre o melhor. E nós vemos que quando Jesus desce às águas, e Ele agora sai das águas, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre Ele. Informa João, diz assim, eu vi, João Batista, o Espírito Santo descendo sobre ele. Eu vi. Ele desceu, igual a revelação que Deus me deu antes para me mandar batizar. Eu vi, ele desceu e repousou sobre ele a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós vemos que agora Jesus, ele está cheio do Espírito Santo. João disse, Deus disse, aquele sobre o qual o Espírito Santo descer, esse é o Cristo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Jesus. Nós conhecemos algumas linhas, até mesmo dentro da Assembleia de Deus, que já não crê mais no batismo com Espírito Santo e com fogo. Só fala assim, é só com Espírito Santo, com fogo não. Agora tem umas coisas que rolam assim, com fogo não. Esse fogo que está falando aqui é aquele fogo que vai queimar palha, isso, mais aquilo. Mas Deus se manifesta muitas das vezes em forma de fogo. Na sarça, Deus apareceu em forma de fogo. Quando Salomão orou no templo, na inauguração, Deus se manifestou em fogo. Elias, quando orou, Deus se manifestou em fogo. Quando o Espírito Santo desceu, o formato era de fogo. Eu quero dizer uma coisa para quem não crê nisso. Se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. E isso tem me sustentado. Esse fogo que arde no nosso coração. Esse fogo que deixa, tem hora, nosso corpo arrepiado e parece que o nosso cabelo é até espinho. Eu quero isso para mim. Se você não crê, isso é um problema seu, mas eu ainda creio nesse fogo espiritual que incendeia nosso coração e nos dá força e nos dá graça para continuar lutando contra as hostes do diabo. Aleluia!
E nós começamos a ver aqui, agora que Jesus cheio do Espírito Santo, ardendo em fogo. Se você não quer, você fica sem. Mas Jesus quis e eu quero também. E se é de Deus, eu quero. Não importa. Eu posso até não saber direito o que vai ter que fazer, mas eu quero. Se é de Deus, eu quero. Porque Deus sabe que eu vou precisar. Às vezes eu ainda não tenho consciência direito, mas Deus já sabe. E se Ele colocou à minha disposição, é meu. Aleluia. E agora Jesus, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus que o Espírito conduz para o deserto. O deserto não é um lugar muito bom para nós, não, sabe? A gente não gosta muito desse negócio, não. Porque ali vai ter um momento de provações, de algumas dificuldades. E, segundo Deuteronômio 8, 2 até 3, Deus leva o povo para o deserto. Olha só, irmãos, para saber o que tem no coração do povo. Mas não é que Deus quer saber o que tem no coração do povo, não. É para Deus mostrar ao povo o que está no coração deles. Deus quer mostrar o que tem no coração deles. Porque às vezes nós pensamos que já estamos num ponto X e tal, né? Já sou cheio do Espírito Santo, já passei pelas águas, já tenho a minha credencial, e você vai e esquece o que está dentro do seu coração. E Deus às vezes dá uma voltinha com você num lugar chamado deserto, para mostrar o que tem no teu coração. Jesus não precisava disso. Mas Ele é o primogênito. Em todo caminho que você passa, em toda tentação que você passa, Jesus foi tentado, a Bíblia diz, em tudo. Até o que você não pensa. Você nunca foi tentado a usar seus poderes. Você não tem, mas Jesus foi. Jesus tinha poder para usar. Mas Ele, como homem, encarou toda essa situação. Como homem, nos demonstrando que nós, na graça e na dependência de Deus, nós conseguimos vencer o mal, o pecado e o diabo. E para dar esse exemplo, Ele se submeteu a isso, para nos dar o exemplo, um exemplo perfeito. Agora, o povo vai para o deserto. E no deserto você fica sozinho. Você e o seu coração. Só você e o seu coração. O homem é conhecido, o ser humano, quando ele está só. Acompanhado não, sozinho. Aí, as maquinações do coração dele, como não tem ninguém vendo, ele aflora. Rapidamente contando aqui, tem um pastor amigo meu, e ele trabalha na Embraer. Teve um tempo que a Embraer mandou eles para a China, e ele passou um mês lá, e ele voltou, conversou comigo, falou, rapaz, você precisa de ver o que acontecia lá. Tinha uns irmãos casados, que lá na China estava procurando namorada. Esse um mês que estava lá. Isso é o que está dentro do coração do ser humano. Mas no deserto você fica sozinho e as revelações do seu coração são muitas das vezes afloradas. Você é muito bonzinho, mas se acontece alguma coisa com você, às vezes a pessoa solta uma palavra que você pensava que estava perdida. É o que está dentro do teu coração escondido ainda. E às vezes Deus nos conduz, não para Ele, Deus, saber o que está no nosso coração, mas para Deus
revelar para nós aquilo que nós pensamos que não está no nosso coração, mas está oculto no nosso coração. O deserto muitas das vezes nos revela isso. E Satanás observa as circunstâncias que nos está ao redor. Ele observa nossas necessidades, observa nossas expectativas presentes e observa nossas expectativas futuras também. Lucas e Marcos registram que ele foi tentado, Mateus também, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Mateus, ele diz de uma forma que dá a entender também, né? E essas 3 tentações, ele diz que no final dos 40 dias, que já tinha sido tentado, agora o diabo vem com uma última tática, as 3 últimas armas para tentar. Mas os 40 já tinha sido tentado também. E o diabo observa o que acontece conosco e as nossas tendências. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo. Se eu tenho um desejo muito grande de comer, a glutonaria, o diabo sabe disso. Se eu tenho um amor grande por dinheiro, o diabo sabe disso. Se eu tenho uma paixão por bebida, o diabo sabe disso. E é nisso que ele vai entrar. Ora, você põe no anzol uma isca que o peixe vai comer, e não uma pedra. Não é assim? O diabo sabe muito mais, de uma forma muito mais clara, do que nós isso daí. Ele vai colocar na sua frente aquilo que você tem tendência. E no final dos 40 dias, lógico, Jesus estava cansado. Isso cansa. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu creio, e já vi um caso de alguém comentar comigo sobre ele e a família ficar 3 dias sem comer e sem beber. Não dá para entrar em detalhes aqui agora. E num sobrenatural que começou de uma forma espiritual boa e terminou de uma forma espiritual estranha. E esse rapaz, agora não dá tempo da gente falar sobre isso, mas estou falando nas condições físicas sobrenaturais. Esse rapaz, ele conversou comigo e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu. Parece que nós estávamos anestesiados. Aí eu falei assim com ele: vocês comeram alguma coisa? Porque ele falou comigo, era do meu trabalho. Ele faltou, acho que quase que uma semana. E eu estava como líder, seguramos as pontas. A hora que ele chegou, ele era assim meio fechado, eu não falei nada. 2 anos depois, nós estávamos juntos numa sala de manutenção. Eu não perguntei nada a ele, a gente estava ali, estava a empresa com pouco trabalho. E ele falou assim: Jurandir, você quer que eu conte para você aquilo que aconteceu naquela época assim, assim, assado? Eu virei para ele e falei: mora lá no Cerejeira. Eu falei assim com ele: eu estou esperando até hoje. Já tinha 2 anos. Ele falou: aconteceu assim, assim, assado.
e entraram num sobrenatural lá, em que uma pessoa pegava a palavra de Deus, lia a palavra e distorcia tudinho. Ele conhecia a palavra. Eu falei assim, mas e você? Não falava nada. Ele falou, Jurandir, eu não sei, rapaz. Nós ficamos num ambiente, parecia que a gente estava tudo travado. Eu falei assim, vocês comeram alguma coisa? Não. Foram ao banheiro? Não. Mas o que aconteceu? Já que ele abriu para mim, se eu queria saber, então, como diz o outro, aí eu entrei de sola em cima. Ele falou, não, Jurandir, nós não comemos. Eu falei, mas como que vocês saíram desse ciclo, homem? Ele falou assim, rapaz, eu não estava mais aguentando. A gente parecia que estava anestesiado, dominado naquele negócio. Mas eu quero aqui com os irmãos dizer que há situações em que, por exemplo, Moisés esteve 40 dias lá em cima no monte. Elias comeu uma comida e com aquela força ele caminhou até uma outra região longe também. Então existe um sobrenatural. Pode ser que Jesus estava nesse sobrenatural. E quando deu os 40 dias, que era o final, aí Jesus sentiu a necessidade física que estava nele. Sabendo o tentador dessa necessidade, observando isso daí, ele agora vem tentar em cima do que nós chamamos a providência de Deus. Se tu és o Filho de Deus, uma tentativa de, sabe? Ele sempre chega rodando a palavra. O diabo usa a verdade e torce a verdade. Ele sempre é assim, ele torce. Ele usa a verdade, torcida. Manda que transforme essas pedras em pães. E Jesus rebate, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus diz? Lá no deserto, quando o povo estava, Deus disse que ia sustentar no deserto. E no deserto não tem pão, no deserto não tem água, no deserto você tem que confiar na providência de Deus. É disso que o homem vive, da providência de Deus, e não de um pedaço de pão em si. O diabo, a hora que ouve aquelas palavras de Jesus, acertadas e alinhadas agora, aí ele desbaratina. Aí diz a palavra de Deus assim, na segunda, ele faz um desafio de tentar a Deus. Usa de novo a filiação, se tu és o Filho de Deus. Agora ele tenta forçar a Jesus a forçar a Deus. Lança-te daqui, do alto do pináculo. E diz a palavra de Deus que o diabo, presta bem atenção numa coisa, irmãos, que fala que o diabo transportou Jesus. Outro fenômeno também interessante. O inimigo, ele tem o poder de transportar pessoas. Tem poder. Mas ele aqui, Jesus, se deixou, porque ele tinha que vencer o inimigo. O inimigo levou Jesus para ali, para aqui, para ali. Jesus foi em todos os pontos, Jesus rebateu e Jesus venceu. Conforme foi cantado aqui. Ele venceu. E agora ele diz, lança-te daqui de cima desse pináculo,
Porque está escrito, Salmo 91, né? Dará ordem a teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos e para que o teu pé não tropece em pedra. Assim está escrito, Jesus. Salta daqui. Mas Jesus, na sabedoria, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus me guarda, mas eu não posso tentar a Deus. Vou ver aqui se Deus vai me guardar. Vou dar um pulo na frente da Dutra lá para ver se Deus vai me guardar. Não vai guardar. Isso é tentar a Deus. E o diabo recebe aquela resposta e agora ele parte para a última. Agora ele não usa mais a filiação, mas ele já apela agora. Se prostrado, mostra os reinos, a glória, tudo que o mundo tem. Ainda diz assim: tudo isso me foi dado. Quem deu? Adão. Adão. Adão deu. Deixou ele pegar. Tudo isso me foi dado. E eu te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, o deserto não é fácil, não. Você tem que ter conhecimento da palavra, porque ele vai usar a própria palavra para tentar envenenar você. É com a palavra que ele vai envenenar você, distorcida. Mas você tem que ter um conhecimento pleno da palavra e do contexto da palavra, para você saber a hora que ele dá a orientação distorcida, conforme Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. É um embate, irmãos. É um embate. E nós vemos aqui agora que o inimigo, ele se ausenta por algum tempo. Os anjos, conforme diz a nossa lição, o serviram. E Jesus agora segue para a Galileia no poder do Espírito. Após ser batizado, recebeu o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ele mostra que nós precisamos disso. Ele mostra que nós precisamos passar pelos mandamentos que Deus colocou para nós, porque tem algo melhor, além daquilo que nós podemos imaginar e pensar, que é os benefícios da cruz, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, porque o reino que estava para chegar, ele se consumou na pessoa de Jesus e na obra dele na cruz do Calvário. O poder que nós temos, a graça que nós temos, a força que nós temos, ela vem da cruz do Calvário. Não tem outro lugar, é da cruz. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrependemos da nossa maneira vã de viver, e colocamos isso diante de Deus, e cremos, colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, e Ele crucificado, no seu sacrifício, como o Cordeiro que morreu e venceu, nós começamos a desfrutar da graça de Deus mediante a própria graça de Deus. E agora Jesus recebe essas coisas, passa pelo deserto, mostrando que no mundo teremos alguns embates. Aceitei Jesus, vai ser só mar de rosa? Não. Vai ter alguns embates. E às vezes violentos. E agora Jesus segue, venceu, os anjos o servem, e agora ele vai para a Galileia.
Ele se retirou, diz a palavra de Deus que ele morava em Nazaré, e agora não vai mais para Nazaré, mas vai para Cafarnaum. Cidade marítima. Marítima por causa do mar da Galileia, que é um lago, na verdade. E agora Jesus vai para aquela região, e diz aqui a palavra de Deus, que naquela região deveria ter mais ou menos umas 204 localidades de cidades e vilarejos, e para percorrer, deveria gastar mais ou menos uns 3 meses. Mas o que me admira aqui, irmãos, é uma coisa. No ministério de Jesus, ele ensinava, pregava e curava. E diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E diz a palavra, Jesus começou seu ministério na desprezada Galileia, local onde as pessoas viviam em trevas, longe da Judéia e de Jerusalém, em que havia luz e vida cultural. Ou seja, num lugar bem desprezado, diz a palavra de Deus, a Galileia dos gentios, aonde estava um povo misturado, aonde estava aquele povo mais ralo, mais simples. A nata do povo estava em Jerusalém, estava lá na Judéia. Mas lá em cima de Israel, já quase na Fenícia, da onde estava aquela mulher Ciro-Fenícia, que Jesus deu aquela resposta para ela, lá daquela região, sem esperança, diz a palavra de Deus, é uma palavra que, quando eu leio, alegra muito meu coração. Ali brilhou a luz. Glória a Deus. Isso faz lembrar eu, que também vivia numa região de sombra de morte. Mas ali brilhou a luz. Cadê o pessoal do louvor? Ali brilhou a luz. Ali, naquele lugar, naquela Galileia, naquele povo que estava sentado à sombra do vale da morte. O 515 é a última estrofe, tá? Ali, naquele lugar, o Salvador, o reino de Deus começou a ser implantado. Agora de uma forma total e completa. Agora ele diz, ide por todo mundo. Vocês já obedeceram, foram batizados, estão cheios do Espírito Santo, as orientações eu já passei para vocês, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. E eu espero esse dia, eu espero esse momento em que Ele dirá, vem, vem. E eu digo ainda mais para os irmãos, eu não vou esperar chamado, às vezes eu não. Vai ser na primeira. Diz a palavra de Deus que a trombeta vai soar. E aqueles que se submeteram, entenderam o plano de salvação, que esses 2 pequenos pontos deixa para nós, mas de grande relevância, ele nos ajuda e nos coloca numa posição de pé diante de Deus. E Deus assim, Ele nos ajuda, Ele nos prepara, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo
comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Pai do Senhor, igreja, bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez, queremos agradecer aqui o Jurandir pela ministração da palavra. Quero também agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, que você está aqui. Está com frio aí, pessoal? Está com frio aí, Juvenal? Parece que a irmã Zenade está com frio ali. O pastor Ferreira está encolhidinho ali também. Está tudo bem, pastor Ferreira, irmã Sônia, enfim, né? Parece que só o Inocêncio que está corajoso hoje aqui, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos felizes por estarmos aqui hoje, mais uma vez caminhando nesse momento tão importante para a igreja. E eu realço aqui, amados, nós estamos vendo o tempo das chamadas narrativas, ou seja, discursos. E no meio dessas narrativas, algumas delas estão misturadas ou estão embaladas numa coisa chamada fake news. O que é o fake news? É uma narrativa que tem por objetivo confundir você, te desinformar, né, ou deixar você no ar. E veja só que, olha, por exemplo dessa CPI que teve aqui, foi a CPI mais fake news que já teve. Ela tentava, no seu conjunto, alguns objetivos que não tinha nada a ver do que eles estavam fazendo ali. O primeiro objetivo era tentar desinformar as pessoas a respeito das ações que o governo praticou. Desinformar. Em segundo lugar, era dar uma conotação de maldade do governo. E você dá o nome para ele de genocida. Olha o que aconteceu no mundo inteiro. Morreu gente no mundo inteiro. Lá não era genocida, só aqui. O vírus é o mesmo, que matou na Índia, que matou nos Estados Unidos, que matou no México, em todos os países aí, Inglaterra, França, Espanha, Itália, é o mesmo vírus. Mas aqui, quem matou não foi o vírus, foi o presidente. Então veja só, porque a narrativa conduzia nesse sentido. Então agora o que acontece? Como eles têm o poder na mão de manobrar os órgãos que decidem do campo jurídico, eles vão querer negociar com o presidente sobre a indicação para o STF. Digo, você aceita a nossa indicação e você finge que é você, mas indica quem nós vamos mandar e a gente dá uma aliviada na CPI. Esse é o resultado. Mas por que é fake? É mostrando, olha só, as empresas, não sei, amados, aquele contrato com a Covaxin não existiu. Então não teve crime quando você tira os agentes delituosos do cenário. Então, se você tirar a arma do cenário do crime, ou seja, ia ter um crime, você tirou a arma, teve crime? Não teve. Tirou o agente que ia praticar? Não teve. Tirou a vítima? Não teve. Se você tirar os elementos que constituem o crime, não tem crime. Isso é uma lei que está dentro do direito. Entendeu? Você não tem mais a materialidade. Então, eu estou só colocando para os irmãos entenderem que nós estamos vendo esse tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente traz a palavra de Deus, amados, é a única verdade absoluta que você tem, é o que Deus falou. A única verdade absoluta é o que Deus liberou para a gente, na forma do conhecimento. Então, quando nós estamos aqui na igreja, você não está só na igreja por estar na igreja. Você está aqui buscando o conhecimento da verdade que vai te habilitar a viver num mundo de engano e você não ser
naturalmente, influenciado por este engano. Mesmo que o engano pareça muito com a verdade. Mas você não será influenciado. E eu falo isso em relação a quem está aqui presente, a geração presente e a geração futura. O que eu quero dizer com isso? Se a geração presente entender, e vou falar agora de cristãos, que a palavra de Deus é verdade, você vai influenciar a próxima geração. Seus filhos, seus netos, a próxima geração. Se nós, como igreja, não valorizarmos a palavra de Deus, você está dizendo que ela é uma narrativa tanto quanto as outras. E você simplesmente vai deixar se levar a sua descendência também. E vença a narrativa que for mais agradável. Se for a narrativa do aborto, que vá. Se for a narrativa do homossexualismo, que vá. Se for a narrativa da ideologia de gênero, que vá. Se for a narrativa de qualquer outra ideologia política ou filosófica, que vá. Amados, nós temos que decidir se nós vamos abrir mão da palavra de Deus e vamos nos lançar aí aos braços daquilo que o mundo produz, ou nós vamos nos esforçar para estar na presença do Senhor. Tem um preço a pagar, igreja. Tem um preço a pagar. A gente acha que nós vamos entrar no céu do jeito que a gente é. Vai caminhando, um dia o céu aparece. Não é bem assim, não. A palavra de Deus não nos mostra assim. A porta para os céus, como ela é? Qual o tamanho dela, amados? Estreita. Então significa que coisa muito larga não passa. Ideias muito largas não passam. Prazeres muito largos, estou dizendo coisas do mundo aqui, não passam lá, porque a porta é estreita. Se a porta é estreita, significa que nós temos que abrir mão de muita coisa para caber nessa porta. Eu vou ter que abrir mão da mentira, abrir mão das ideologias, abrir mão de tantas coisas que estão sendo colocadas como propostas aí. E eu só vou ter condição de discernir isso a partir do momento em que eu tenho a palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus está sendo muito desprezada hoje pelos pais, pelas gerações que têm que educar a outra geração, e eu falo de geração de cristãos. Amados, onde está a nossa igreja hoje? Esta igreja local aqui. Muitos estão dormindo ou vendo televisão. Então, encha-se desse engano que está aí. Depois, chegam para o pastor da igreja, pastor, minha situação, e vai começando a colocar situações complicadíssimas. E como pastor, a gente, não só aqui, onde é que a gente vai, e você encontra com muitas pessoas que às vezes não tem nem coragem de passar para a igreja deles, pelos líderes deles, às vezes comentam com a gente. Como pastor, você nunca poderá dizer não para as pessoas. Mas você vai ver, amados, que existe uma prisão pronta para a próxima geração. Fala que vem depois da minha. Eu já estou chegando nos 70, mas a geração que vem depois, e a que vem depois. Existem prisões prontas para aprisionar, colocar uma algema e depois deixar um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma família prisioneira de um sofrimento que você não sabe como vai se livrar deles. Mas veja só, nós estamos aplicando aqui a vacina, que vai gerar o antídoto, vai te imunizar contra essas ondas que estão circulando por aí. Assim, pastor, o que isso tem a ver com a lição de hoje? Porque nós estamos, amados, num momento que é o ideal para o ser humano aprender, que é na parte da manhã. É ideal, porque você está com sua mente fresca, você está predisposto ou predisposta a receber informação, a sua mente não está agitada ainda com problemas, situações da vida, e você vem para a casa do Senhor. É o melhor momento para você investir. Os americanos já descobriram isso, os canadenses também. Lá os grandes cultos são todos de manhã, vai até meio-dia, 1h da tarde quase, né? E são cultos muito abençoados. E a noite de domingo
É para você com a sua família, na sua casa, comer uma pizza, enfim, né? Você fazer algo junto da sua família. Nós, amados, esse horário é um horário bom para a gente poder aprender a palavra de Deus. E este é o culto de ensino. Se nós observarmos os dois cultos de ensino da igreja, que é a escola bíblica dominical e o culto de sexta-feira, são dois cultos menos frequentados. E o culto da oração, não é assim, irmão Badia? Os cultos que dão sustentação à vida cristã são os cultos menos frequentados da igreja. Isso significa que a prioridade nossa não está nem na palavra, nem na oração. Eu, como pastor, não posso desistir. Eu vou estar sempre aqui insistindo, porque Deus tem nos dado graça para que nós possamos estar encorajando os irmãos a estarem diante da palavra de Deus e buscando ao Senhor. Significa que nós olhamos a palavra de Deus e a entendemos como uma narrativa, como qualquer outra que circula por aí. E que eu que conduzo a minha vida segundo os meus conceitos. E que orar ou ter dinheiro faz a mesma coisa que orar, só que eu tenho o controle. Eu pago e eu tenho. Então parece que essa ideia silenciosa de reduzir o valor da palavra de Deus e de lançar um banho de incredulidade sobre a nossa fé para estarmos orando a Deus, parece que está surtindo algum efeito. Isso para mim é preocupante. Então eu quero dizer, meus amados irmãos, não abram mão das armas que Deus colocou à sua disposição, à disposição da sua família, que é a palavra de Deus e a oração. Esse pastor aqui, amados, não é pastor de show. Aliás, se eu vou fazer isso, eu vou fazer muito mal. Não sou. Eu estou trabalhando aqui naquilo que Deus me mostrou no dia que eu assumi essa igreja aqui. Eu orei ao Senhor para saber qual era a direção que Deus me daria. A quem eu me compararia? Que modelo? E na minha cabeça, quando passou muitas ideias, eu resolvi consultar o dono da obra. Disse: Deus, qual é o modelo do Senhor para esta igreja? Amados, e Deus me deu um modelo que está dentro da lição de hoje. A igreja de João Batista. E eu perguntei para Deus, como é que era a igreja de João Batista? Ele diz, ela não tinha nenhum enfeite. Ela era beirada de rio. A igreja dele era ali. E naquela igreja não se abriam mão da verdade. Não se abriam mão do compromisso comigo. Não se negociava. Eu estava lá. Jesus foi lá. O Espírito Santo apareceu também lá. Porque Jesus recebeu o Espírito Santo, foi quando ele está sendo batizado, onde João estava, na igreja de João. Ele disse, é isso que eu quero. Simplicidade, compromisso comigo, com a minha palavra, intimidade comigo. E é esse trabalho que a gente tem feito aqui. Eu creio, amados, que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele assim estabeleceu para esta igreja, para este tempo. E os que crerem vão ver a bênção de Deus. Os que crerem. Amados, a gente quer entrar no céu, nós queremos ser abençoados usando a lei do menor esforço. Nós queremos ter igreja abençoada, sermos crentes abençoados usando a lei do menor esforço. Você não entendeu ainda a vida cristã. A vida cristã não funciona com a lei do menor esforço. A vida cristã não funciona em frente a uma televisão, deitado numa cama até as 10, 11 horas da manhã. Não funciona sem leitura da palavra. A vida cristã não funciona sem oração. Amados, nós temos grandes enganos. Nós queremos sim, aceitei Jesus, agora então entrei tipo num elevador. Ele vai me levar até o último andar. Não é assim. Você vai ter que todo dia buscar algo de Deus para a sua vida. Todos os dias. E é interessante que nós estamos entrando nos tempos estranhos. E eram os tempos do João Batista. O tempo dele era um tempo muito estranho, onde todos os padrões estavam fora dos seus lugares. Os padrões políticos, os padrões jurídicos, os padrões filosóficos, culturais e os padrões espirituais daquela nação estavam todos adulterados. E para ambientes onde nós temos padrões adulterados, Deus levanta homens fora do padrão, de todos os padrões.
fora do padrão na forma de vestir, fora do padrão formato de templo, fora do padrão na palavra que ele pronunciava, fora do padrão em muitas coisas. E aquele fora do padrão chocava, porque aquela sociedade, ela estava completamente fora dos padrões de Deus. E Deus levanta pessoas fora dos padrões. E veja só, João Batista não era um homem agradável. Você vai ver pelos textos aqui, as mensagens que ele pregava eram muito contundentes e ele não fazia a rodeio para poder chegar no ponto onde as pessoas precisavam ser tocadas. E ele sabia que a classe religiosa, ela constituía um grande obstáculo para que a população entendesse qual era o projeto de Deus e que o tempo de Deus estava acontecendo naquele momento. E ele olhava para aqueles homens que vinham hipocritamente para serem batizados e dizia: vocês são iguais serpentes, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele dizia: o machado está colocado à raiz das árvores. Está dizendo, vocês que se dizem os pais, a raiz. Porque quando você corta a raiz, você não tem mais fruto. Você não tem mais semente. Ele está dizendo, tem um machado colocado no pé de vocês, porque vocês não merecem e estão sendo impedidos a partir de agora de gerarem semente, que semente fala de reprodução. O modelo de vocês está condenado a morrer, porque o machado está à raiz das árvores. Que coisa tremenda é essa? Uma geração que tinha se afastado completamente do modelo de Deus e vivia o modelo deles, ainda que usassem o nome de Deus. É algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Amados, não dá certo você estar num tempo anormal e você querer ser um cristão normal. O normal não, ele vai ser engolido pelo anormal, ele não impacta o anormal. Então não adianta você querer ser um crente normal, que não ora, que não se interessa pela palavra, que não tem interesse em ter uma vida santa, e você querer impactar o mundo que está anormal pelo pecado. O problema nosso hoje é que nós queremos ser crentes normais no mundo anormal. E essa combinação não funciona para os modelos bíblicos, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sal e luz, eles nunca produzem coisas normais. Esse é o nosso entendimento. Nós precisamos dessas duas coisas, ser isto, sal e luz. A luz, onde ela chega, ela causa uma anormalidade nas trevas. Se você colocar um ponto de treva num lugar, um ponto de luz no outro lugar, quem vai prevalecer? A gente tem que decidir isso. Portanto, meus amados irmãos, fica aqui esta palavra de encorajamento, mas também de alerta para a igreja. Nós temos que tomar um posicionamento e saber, amados, criar filhos no Evangelho dá trabalho. Educar filhos em padrões cristãos dá trabalho. Ser um crente fiel dá trabalho. Ser luz dá mais trabalho ainda. Não é assim, irmão Badia? Está com frio aqui de 4 graus, 2 graus, a gente está aqui buscando ao Senhor, dá trabalho. A gente faz muitas renúncias para que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor no tempo presente. A igreja tem que entender isso. O problema, amados, é que nós não queremos pagar este preço. Não adianta eu querer chegar aqui só nos cultos de festa e querer colocar minha posição aqui, num momento onde tem uma multidão. Ah, não. Mas, irmãos, a força da igreja está aqui na palavra e na oração. A força da igreja, amados, não está na nossa vaidade, não está no nosso orgulho, não é isso? Não está isso na nossa imaturidade. A força da igreja não está nisso, não está nos enfeites.
a força da igreja está na oração e no jejum e na palavra. Aí, se a igreja não entender isso, nós vamos viver uma chamada ilusão religiosa. Você vê muita luz, vê muita coisa, mas a sua vida não muda. E esse é o problema hoje. Nós queremos ser crentes baratos. Nós queremos ser crentes cuja vida espiritual nós vamos buscar na promoção. Amados, vou dizer uma coisa, a graça nunca fica barata. A graça sempre teve um preço, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo, e Ele não deixou barato o nosso resgate. E eu não posso pegar esse resgate que custou tão caro e dizer, está em promoção, gente, leve, entrou em promoção. A morte do Senhor Jesus, ela nunca entra em promoção. Ela sempre teve aquele preço que foi pago. E é isso que nós temos que entender, amados. E que se a salvação ela tem valor para mim, eu vou cuidar dela. Porque só Jesus pode dar salvação. Eu não encontro salvação na filosofia, nos títulos acadêmicos, eu não encontro salvação nas contas bancárias de dólar, não encontro. Salvação só Jesus Cristo, o crucificado e que ressuscitou. Então aquilo que Ele me deu tem valor. Eu quero morar nos céus. Estamos aqui, amados, lutando para que a igreja compreenda que nós estamos numa caminhada para o céu, e esse pastor quer ver toda a igreja preparada para o arrebatamento, ou se nós partirmos nesta vida aqui, temos a consciência e a certeza que vamos morar nos céus. Amados, eu poderia estar em muitos lugares hoje me divertindo. Hoje eu poderia estar em qualquer parte do mundo me divertindo, passeando. Mas eu troquei tudo isto para estar aqui orando, clamando ao Senhor. Sabe por quê, amados? A revelação que Deus me deu do reino, eu vejo, só tem o reino para a gente, não tem mais nada nessa terra aqui que você possa colocar a sua esperança. E Jesus está voltando. Então eu disse, deixa isso para lá, ou passear para lá, eu vou investir no reino, porque Jesus está voltando. E não tem nada que a gente possa oferecer para o ser humano, a não ser Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que morreu e ressuscitou, e tem amor para nos salvar. Eu troquei por isso, para fazer isso. Para estarmos aqui, passando vários dias dentro da igreja aqui, de jejum, orando, para buscar ao Senhor pelas madrugadas, e sim, nós trocamos. Isso não é vantagem para mim, não. Estou só colocando, amado, aquilo que eu entendi que tem prioridade. Os meus colegas estão na mesma condição que eu, compram umas motos que vai como daqui até lá, aquelas coisas enormes de 40 mil, 50 mil reais, e hoje estão rodando na América do Sul em grupo, né, aquelas motograndonas ali, né? Pode dormir em qualquer lugar, não sei o que e tal, não tem problema. Então, desce, sobe aqui, desce pelo Peru, vai até o deserto do Atacama, no Chile, desce até a Patagônia, na Argentina, sobe e chega aqui um mês depois. Aí rodar a América do Sul. Estão planejando agora rodar a América do Norte inteira de moto. E bonito, andando lá. O que eu fiz? Decidi estar aqui. Decidi estar diante da palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Para mim isso aqui vale. E vale muito. Vale a pena levantar de madrugada para orar, vale a pena jejuar, vale a pena a gente se debruçar em cima dessa palavra aqui, porque, amados, não tem salvação, não se iluda, e nós não queremos aqui nesta igreja vender ilusão para os irmãos. Esse pastor aqui não veio para cá para vender ilusão para você. Eu não vim trazer discurso fácil para enganar você, para ter igreja cheia. Se a igreja estiver cheia, glória a Deus, são pessoas interessadas em conhecer a graça de Jesus Cristo. Mas, amados, a palavra aqui é a palavra da verdade. Essa igreja, os obreiros aqui, têm compromisso com a verdade. E é isso que eu quero passar para a igreja nesta manhã aqui. Não é um desabafo, mas é uma palavra necessária do pastor da igreja, para todos que estão nos assistindo aqui no templo e também nas redes sociais. Eu quero que nós tomemos um posicionamento, amados. É tempo de atitude.
É tempo de deixar de querer servir Jesus com restos. Resto do meu tempo, resto das minhas emoções, resto. Vamos colocar primícias no altar de Deus. Coloca as primícias do seu dia, as primícias da sua saúde, as primícias da sua inteligência, dos seus dons, dos seus talentos. Coloque isso no altar de Deus. Ofereça alguma coisa para o Senhor. Ofereça algo no altar de Deus. Por isso que é chamado altar do sacrifício, porque exige algum esforço para fazer isto. Nós queremos servir a Deus, amados, como se estivesse no spa. Até o dia eu brincando com a Malvadia, a gente colocando os cultos pela internet, tem gente que vai estar deitado debaixo da coberta assim, glória a Deus, né? Olha lá, as irmãs vão cantar agora, ó. E eu sou uma das irmãs também. As irmãs estão orando, né? Eu também sou uma delas, mas eu estou aqui deitado na cama, no sofá, com a televisão ligada, o celular ligado. Né? Que forma mais relaxada de servir a Deus. Essa é a palavra, relaxada. Não serve isso. Põe primícia no altar de Deus. Põe primícia. Primícia do seu tempo. Primícia da sua saúde. Ah, não, vou divertir. É um dia quando eu ficar bem velhinho, bem doente, bem complicado. Eu falo, irmão, eu quero servir a Deus. Olha. Põe primícia no altar de Deus. E nós vamos ver que muita coisa vai mudar no nosso meio. Muita coisa. Amados, nós estamos hoje aqui também num período de oração. Começamos às 8 da manhã. Né? Estamos desde cedo, né, envolvidos nesse momento. Quero aqui agradecer ao Jurandir pela palavra que ministrou aqui. E nós vamos continuar estudando o livro de Mateus. É um livro que vale a pena. O Novo Testamento, ele está muito baseado naquilo que Mateus escreveu. E foi alguém que viveu junto com Jesus. Alguém que teve a sua vida transformada e compreendeu a grandeza do reino de Deus. E teve o privilégio de caminhar com Jesus durante um bom tempo. E ele compreendeu que Jesus Cristo é rei. Ele não era um homem comum. E ele escreveu a experiência que ele teve, registrou as experiências que ele teve junto de Jesus. E essas experiências, elas foram consideradas para o cânon, para estar juntamente, nos instruindo no tempo de hoje. Tanto é que é um livro de ensino, não é um livro histórico, é um livro de ensino. Se você vê, ele está o tempo inteiro tratando de ensinar. E eu quero que você aprenda isso. Né? E nós temos esse período agora até dezembro para fazermos isso também. Esforce, meu irmão, você que está nos assistindo pelas redes sociais, se esforce. Se esforce com seus filhos, com a sua família, venha servir a Deus. Não seja um crente de ilusão, de fachada. Amados, a gente conhece o crente de verdade, é aqui, é na oração, é no culto de ensino da palavra. É aqui que nós conhecemos os crentes que estão lutando. E são poucos. Mas o Senhor recompensará os poucos que estão lutando. Deus não é Deus que ignora a atitude daqueles que querem ver o reino de Deus implantado aqui na terra, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E o Senhor Deus honrará a fé e a atitude dos meus irmãos. Você crê nessa palavra? Amados, vamos estar orando ainda agora. E eu quero convidar você, até às 11 horas, nós estaremos orando aqui. E se você puder ficar aqui conosco, eu quero convidar você. Se você não puder, também não tem problema. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui, porque hoje é dia de consagração geral da igreja, não é isso? E nós temos uma situação que você tem que avisar no mínimo 10 vezes para a pessoa poder descobrir se ela vai ou não. É algo muito estranho isso, né? Você tem que avisar, aí a pessoa chega aqui, vou dar um exemplo, hoje é ceia. Vai ter gente que chega aqui, vê a mesa montada aqui, hoje é ceia. Fazemos isso aqui nessa cidade há 80 anos. E a pessoa ainda não sabe o que acontece na sua igreja. Pastor Jair, é
um espanto. A pessoa chegar aqui e dizer assim, ó, é ceia hoje? E ela congrega, é membro dessa igreja. Quando é que tem oração nessa igreja? Pergunta assim. Quando é que tem oração nessa igreja? Que dia que é o culto de ensino dessa igreja? É membro da igreja. Está aqui conosco já pelo menos vai fazer 8 anos. E ainda não sabe, irmão Obadia, o dia que tem oração, as irmãs têm oração, não sabe o dia do culto de ensino e não sabe o dia da ceia. Que crente é esse? Que quer morar no céu? Não dá para entender. Não dá para entender. Eu estou colocando essa palavra aqui, amados. Nós estamos vendo no tempo do mimimi. Que quando você fala a verdade, a pessoa faz beicinho e bate o pé, faz pirracinha. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Do crente que ficou adulto e voltou a ser bebê de novo. Criança que age assim. Quando a mãe fala assim, não faz tal coisa, aí faz beicinho, faz assim, aí vira a carinha de lado e fica mostrando que está completamente desgostoso. E hoje tem muitos adultos agindo assim também. E é bom que não tem mimimi aqui não, tem, irmãos? Tem ou não tem? Aqui não tem. Se tiver, a gente vai dizer, toma um chá de ser adulto e que você vai descobrir que é bem melhor ser adulto do que ser mimimi. Não é isso? Que Deus abençoe a todos. Vamos